Muito bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está ouvindo mais uma edição do podcast Horizonte de Eventos. E no programa de hoje vamos conversar sobre a missão DART da NASA, que logo mais irá colidir com o asteroide Dimorphos, uma pequena lua do asteroide Didymos. Esse é o primeiro teste efetivo do que a gente chama de defesa planetária. Então vamos conversar sobre tudo isso aqui no Horizonte de Eventos. Muito bem, queridos ouvintes, voltando aqui com o Horizonte de Eventos, depois de um longo, frio e calculista inverno, para falar com vocês sobre a missão que vai colidir logo mais com o asteroide Dimorphos. É a missão DART da NASA. Muito bem, esmagar coisas diz muito sobre o universo. Colisões suspensas de bolas demonstraram lá no século XVII a conservação do momento e a conservação da energia. E isso levou, todos os executivos na década de 80 a ter em cima da sua mesa um item de decoração chamado de o berço de Newton, muito famoso, das bolinhas ali que ficam batendo. Os destruidores de átomos, como o Large Hadron Collider ou LHC no CERN, revelam os menores constituintes da matéria esmagando, colidindo um átomo contra o outro. E os astrônomos, ao observar a fusão, a colisão de dois buracos negros a grandes distâncias, conseguiram, dessa forma, abrir uma nova janela para poder estudar o cosmos. Falando de coisas mais próximas de nós, na exploração do sistema solar, não foi diferente. Os países já enviaram sondas de vários milhões de dólares em mergulhos fatais, e o passado sobre colisões em objetos do sistema solar para se estudar esses objetos é muito rico. Depois que a sonda Luna 2 da União Soviética fez história com o primeiro impacto em outro mundo, lá em 1959, a NASA colocou em ação o seu programa Ranger, com as sondas Ranger 7, 8 e 9, que colidiram com a superfície da Lua em 1964 e 1965. O objetivo do programa Ranger era obter imagens detalhadas que pudessem ser usadas no programa Apollo, quando o ser humano pousou na Lua. Mais recentemente, a NASA mandou também a missão Deep Impact, que lançou um projétil contra o cometa Tempel. Isso aconteceu no final do ano de 2005, e com isso pôde revelar detalhes surpreendentes sobre a composição do cometa. Muito bem, a maioria das missões de impacto nas últimas 2 décadas foram projetadas basicamente para expor a composição do corpo que elas colidiram. Ou seja, você colidia e você estudava do que era feito aquele objeto. O projeto mais recente de colisão de uma nave com um objeto do sistema solar, porém, tem um objetivo muito diferente. A NASA lançou, em novembro de 2021, a missão Double Asteroid Redirection Test, ou também conhecida como missão DART, uma sonda que está viajando para o asteroide Dimorphos, que na verdade é uma pequena lua companheira de um asteroide maior conhecido como 65803 Didymos. E o objetivo dessa missão DART é tirar o Dimorphos de órbita. A NASA não está fazendo isso porque o asteroide binário é uma ameaça para nós. Aliás, é sempre bom deixar isso muito claro. Nós não estamos em perigo, tá? O Dimorphos, o Didymos, não está em rota de colisão na Terra. E uma outra coisa muito importante também de deixar muito claro,
que a colisão da DART com o Dimorphos não vai colocar ele em rota de colisão com a Terra. O Dimorphos não vai deixar de orbitar o Didymos e os dois não vão deixar de orbitar o Sol. O que os cientistas esperam, na verdade, é que a missão DART nos mostre, quando ela colidir, se, ao colidir uma sonda em um asteroide, isso é capaz de mudar o seu movimento. Esse conhecimento aí vai ser muito utilizado caso um dia a gente precise enviar uma sonda para que ela colida com um objeto que esteja em rota de colisão com a Terra. Por isso que a DART faz parte do que a gente chama de defesa planetária. A defesa planetária, que cuida aí de impactos de asteroides com a Terra, ela pode ser, vamos dizer assim, resumida em duas tarefas. A primeira é encontrar os objetos que ameaçam a Terra, e a segunda é remover essa ameaça. A responsabilidade pelo primeiro objetivo da defesa planetária, que é encontrar esses objetos, ela recai sobre duas entidades particularmente espalhadas pelo mundo. Uma delas é o conhecido Minor Planet Center, o MPC, que pertence à União Astronômica, e o outro é o centro do JPL, o Centro do Laboratório de Propulsão a Jato para Objetos Próximos à Terra, ou conhecido como CNEOS. O MPC, o Minor Planet Center, é reconhecida internacionalmente e ela basicamente agrega as observações que são feitas de asteroides, meteoroides e tudo mais. Com isso, você tem medições da posição do corpo, incluindo os chamados NEOs, ou Near Earth Objects. Os dados que alimentam aí a base de dados do Minor Planet Center vêm de observatórios em todo o mundo e incluem contribuições valiosas de astrônomos amadores, incluindo, logicamente, os brasileiros. Então temos aí o SONIR, do grande Cristóvão Jacques, que contribui muito para o MPC. Já o CNEOS, por sua vez, ele conecta os dados do Minor Planet Center em seu sistema de monitoramento de impacto, conhecido como Sentry-2, que foi recentemente atualizado e que acaba realizando de forma contínua uma análise de longo prazo da órbita de objetos potencialmente perigosos. Para a tranquilidade de todos, até o momento os resultados do CNEOS têm sido bem reconfortantes. Não há praticamente nenhuma chance de um objeto perigoso conhecido impactar a Terra nos próximos 100 anos. Mesmo o Bennu, o 101955 Bennu, um dos asteroides mais prováveis de atingir a Terra, tem apenas 1 em 1.800 chances de ter uma colisão com o nosso planeta nos próximos 3 séculos. Mas isso não quer dizer que a gente tem que sentar e só esperar. Ainda existem, objetos desconhecidos aí pelo Sistema Solar que poderiam representar uma ameaça para a Terra em qualquer momento. Nesse exato momento, os observadores descobriram 28.539 asteroides próximos da Terra. Desses, 10.030 parecem ter pelo menos 140 metros de largura. E acredite-se que 881 tenham mais de 1 quilômetro de largura. Objetos desse tamanho têm impactos que causariam danos, variando de danos regionais até mesmo a uma extinção em massa se atingisse a Terra. O que a gente chama de danos regionais, por exemplo, é devastar um país. Danos locais é quando devasta ali uma cidade. De acordo com a NASA, apenas cerca de 40% dos asteroides maiores de 140 metros foram encontrados. E para aumentar a incerteza,
apenas cerca de 2.000 desses objetos foram devidamente caracterizados pelo único instrumento adequado para fazer essa tarefa, que é o chamado NEWISE, que é um antigo telescópio espacial no infravermelho e que teve a sua missão mudada, né? Ele chamava WISE só antes e agora ele passou a chamar NEWISE, porque o NEW é de Near Earth Object. O NEWISE, então, tem esse grande objetivo de caracterizar esses objetos próximos da Terra. Não há como dizer se algum desses objetos estará vindo para a Terra em um futuro próximo. Mas se houver, o NEWISE, né, devem permitir que os cientistas estimem com precisão o seu tamanho, a forma e através aí, né, de combinando a luz visível, as observações e tudo mais, entender até a sua composição. Ter esse conhecimento bem antes de qualquer potencial encontro de um asteroide com a Terra é essencial para o que a gente conhece então como defesa planetária. O que os pesquisadores dizem é que eles querem realmente dar tempo às pessoas. Mas o tempo não é a única arma que a humanidade precisaria. Há pouco sentido, né, em encontrar e caracterizar uma ameaça se a gente não tiver como removê-la. Isso é verdade, né? Imagina que você encontra um asteroide, está vindo em direção à Terra, você caracteriza ele, você sabe do que ele é feito, mas você sabe que ele vai bater na Terra de qualquer jeito. E por isso que entra o outro objetivo da defesa planetária. Então, um é reconhecer, identificar, e o segundo é remover. E para isso que a missão DART foi lançada em rota de colisão com o Dimorphos, para que os cientistas possam testar uma das muitas medidas que existem para mitigar. Uma delas é você colidir algo com o objeto que está vindo. A missão DART da NASA foi lançada no dia 24 de novembro de 2021 e o objetivo dela é encontrar, então, o asteroide binário. O asteroide é formado pelo Didymos, que tem cerca de 780 metros de diâmetro, e o Dimorphos, que tem aí cerca de 160 metros de diâmetro. Esse asteroide duplo, né, o asteroide binário, ele leva cerca de 770 dias para dar uma volta ao redor do Sol a uma distância que varia entre 1 e 2,3 unidades astronômicas. Além disso, eles orbitam um ao outro a uma distância de cerca de 1 km, ou seja, o Dimorphos ele tem uma órbita ao redor do Didymos com cerca de 1 km. No dia 4 de outubro de 2022, eles farão sua aproximação mais próxima da Terra. Vão passar aí a cerca de 10,7 milhões de quilômetros, ou seja, cerca de 30 vezes a distância da Terra à Lua. E é por isso que hoje, no dia que você está ouvindo, que está sendo lançado esse podcast, dia 26 de setembro, é o dia da colisão da sonda DART com eles. Esse dia não foi escolhido à toa, é o dia que ele vai estar mais perto, daqui a pouco vocês vão entender por quê. A DART ela tem 550 quilos. Ela vai se aproximar do Dimorphos a cerca de 6,7 km por segundo, isso quer dizer 15 mil km por hora. E vai então colidir com o Dimorphos. O Dimorphos leva cerca de 12 horas, vamos arredondar, para dar uma volta ao redor do Didymos. Mas e aí, né? A DART vai estar lá, então a gente já sabe que a gente precisa identificar e a gente precisa remover uma suposta ameaça ao nosso planeta. A DART vai estar lá, longe, e como que ela vai então observar como que esses dados vão chegar até nós? Isso é uma parte muito importante de todo esse processo. Então vamos falar um pouquinho sobre a aquisição dos dados da colisão da missão DART com o Dimorphos.
Muito bem, então. A DART ela terá basicamente 2 testemunhas para esse belíssimo e raro evento cósmico. O próprio gerador de imagens de alta resolução do módulo que vai impactar, chamado de Didymos Reconnaissance and Asteroid Camera for Optical Navigation, ou um nome muito mais bonito, chamado de DRACO, ou seja, a câmera da própria missão DART. E o outro é uma missão muito interessante, é um pequeno CubeSat italiano chamado de Light Italian CubeSat for Imaging of Asteroid, ou naquele belíssimo italiano Licia Cube. E o Licia Cube, ele viajou de carona com a missão DART. Ele já foi liberado da DART, ele já está se posicionando para poder registrar tudo isso, mas ele já foi liberado, mas ele viajou até lá de carona com a missão DART. Muito bem, a câmera DRACO, ela desempenha 2 funções. Uma delas, apoiar o sistema de orientação autônomo da nave. Isso aí é muito legal. Essa nave faz tudo de forma autônoma para garantir que a DART atinja o alvo e forneça dados essenciais para que sejam analisados e interpretados. Ela vai fazer imagens do Didymos e do Dimorphos durante a abordagem, durante a colisão, né, da rota de colisão ali. Com isso vai ser possível medir o seu tamanho, a sua forma, bem como fazer imagens do Dimorphos para caracterizar o local do impacto imediatamente antes da sonda ser destruída. Promete imagens espetaculares. Enquanto isso, o Licia Cube, que já se liberou da DART, ele já alterou a sua trajetória, né? Então ele vai ficar ali um pouco atrás da nave principal, ele vai ficar a cerca de 3 minutos dela. Com isso, ele vai conseguir voar, né? Perseguindo a DART. À medida que o CubeSat passa pelo sistema, ele vai passar apenas 55 km de distância do Didymos na sua maior aproximação. As suas 2 câmeras, uma delas é a Licia Cube Unity Key Explorer, conhecida como LUC, e a outra é a Licia Cube Explorer Imaging for Asteroid, ou conhecida como Leia. E aí, os meus amigos que gostam de Star Wars vão gostar muito, né? Então nós temos a Licia Cube, que é o satélite, e as câmeras é LUC e Leia. Essas câmeras que vão testemunhar o próprio impacto, a pluma de ejeção inicial. Aliás, isso é uma coisa muito interessante, porque quando a DART bater no asteroide, ela vai levantar uma poeira e essas câmeras vão identificar essa pluma ejetada. E para fazer isso, ela vai estar atrás do asteroide para pegar justamente aquela parte retroiluminada que a gente chama, e assim ela vai ver a pluma da colisão. Também estamos aí na expectativa de imagens realmente espetaculares feitas pela Licia Cube e ver a cratera antes, né? Então isso aí vai ser muito legal, ou a cratera logo depois que ela for formada, a cratera do impacto ali. Como ela não tem nenhuma maneira de desacelerar, né? O único sobrevivente do impacto da DART com o Dimorphos vai continuar viajando aí e circulando o Sol, sem propósito nenhum. Ela é um CubeSat de 6 unidades, 6U, como a gente chama, ou seja, ela não tem sistema, ela não tem foguetes para diminuir a sua velocidade, entrar em órbita do asteroide. Então, o que ela vai fazer? Ela vai testemunhar esse evento, vai fazer as imagens, adquirir os dados, mandar eles para a Terra e vai continuar vagando pelo sistema solar. Só que não vai ser só isso que vai ficar de olho nessa colisão. Aqui na Terra, nós vamos ter aí os telescópios mais poderosos do mundo observando o sistema Didymos Dimorphos. Na verdade, eles já observaram durante muito tempo, antes do impacto, aprenderam como que é o sistema
E com isso eles estão medindo, é uma coisa muito legal que eles vão fazer. Eu vou tentar explicar para vocês. Antes do impacto, eles estão medindo então a curva de luz. O Dimorphos, ele passa na frente do Didymos, e isso altera a curva de luz do Didymos. Então o Dimorphos está ali orbitando, passa na frente, você está medindo a curva de luz com o seu telescópio, ela dá uma variada. Beleza, a gente sabe isso direitinho já. Quando a DART bater no Dimorphos, e vai mudar um pouco a sua órbita. Isso é o que a gente espera que a missão aconteça. O que acontece, né? Vai ter uma mudança, na curva de luz. Porque, por exemplo, imagina que o asteroide, né, o Dimorphos vai ficar mais próximo do Didymos, por exemplo. Se ele ficar mais próximo do Didymos, a tendência é que a curva de luz sofra um decaimento maior. Então, só que esse maior é muito pequeno, mas mesmo assim os grandes telescópios vão ser capazes de detectar. Para vocês terem uma ideia, espera-se, tá, que essa variação na órbita seja da ordem de 22 metros. Então isso é muito interessante. E a incerteza aí realmente vai ser muito interessante. Lembrando que, né, tudo isso é um teste. Por isso que tem o T no nome de DART. Isso quer dizer que a gente não sabe se é isso exatamente o que vai acontecer. Mas os cientistas esperam que eles consigam ver tudo isso. Então, tem toda uma questão de que eles vão bater, a sonda vai bater no Dimorphos e vai alterar a sua posição. Alterando a sua posição, a curva de luz pode ficar mais ou menos, né, ter uma queda maior ou menor do que tem antes. E com isso nós vamos saber exatamente o que aconteceu. Existem detalhes aí que pode ser que o motor aconteça, que a explosão aconteça de um jeito, aconteça de outro, seja elástica, seja inelástica, ou seja, tem muitos fatores ligados à própria composição do asteroide que podem alterar tudo isso. Até o momento, a maior parte das propriedades do Dimorphos, elas são desconhecidas. Será que ele tem a forma de uma batatona? Será que ele tem a forma de uma rosquinha? Será que ele tem uma outra configuração? Será que ele é sólido? Será que ele é muito poroso, menos poroso? Será que a rocha dele é friável, como a gente diz? O que acontece com a sonda se ela atingir um determinado ângulo, diferente daquele que os pesquisadores simularam aqui? Ou seja, todos esses fatores aí vão influenciar no quanto de deflexão vai acontecer na órbita do Dimorphos. Então isso é muito importante. As melhores suposições feitas até agora, as melhores simulações feitas até agora, sugerem que vai acontecer sim essa variação, que é esperada, né? Só que existe uma incerteza muito grande. Isso é ruim, por um lado. Por quê? Porque se um dia tiver um vindo na direção da Terra, né, essas coisas vão ter que ser muito mais precisas. Bem, a visão frontal da câmera Draco e a visão ali em perspectiva, né, de trás da LiTiaCube e as observações feitas na Terra trarão, né, resolverão os maiores problemas em toda essa equação aí que eu falei para vocês, tá? Embora alguns ainda vão aparecer nebuloso. Não é dessa vez que nós vamos resolver todos os problemas sobre o Dimorphos. Ah, mas os pesquisadores já pensaram nisso? Pensaram nisso, e é por isso que a missão DART, essa missão de teste aí, ela não conta só com a sonda DART da NASA. Ela tem uma outra sonda, é a sonda Hera, ou a missão Hera, da Agência Espacial Europeia, a missão aí que está programada para chegar no sistema Didymos-Dimorphos em dezembro de 2026. E aí sim, depois de anos, né, que já vai ter tido impacto,
Quando ela chegar lá, ela vai chegar para investigar tudo o que vai acontecer. E diferente da DART, porque a DART, você há de convir comigo que ela não tem instrumento nenhum, porque na verdade o objetivo dela é ser totalmente destruída, a missão Hera, ela sim vai equipada com muitos instrumentos. E aí ela vai poder entender exatamente o que aconteceu, como que foi o impacto, o tipo de cratera que foi formada e tudo mais. Então, quando a Hera chegar lá em 2026, aí nós vamos ter o experimento do teste aí feito, né, do desvio, do redirecionamento totalmente realizado. A DART vai fornecer as condições iniciais, mas a gente precisa de outras duas coisas para poder saber se tudo correu bem: o resultado do impacto e as propriedades físicas do alvo. Então é isso que a Hera vai fazer. A DART vai medir isso indiretamente, usando imagens feitas pela câmera Draco e pelo LiCiaCube, e assim você vai ter uma ideia da forma, do volume, né? E com isso a gente vai conseguir ali calcular um pouco, estimar um pouco a densidade do objeto, e estimando a densidade a gente vai saber um pouco da sua composição, mas a Hera vai fazer tudo isso de forma muito mais precisa. Vai determinar a oscilação que a Lua causa na posição de Dídimos em relação ao centro de gravidade, ou seja, várias outras coisas. Vai mapear a forma da cratera gerada pelo impacto da DART, que também influencia nos resultados daquelas simulações que eu falei para vocês. O LiCiaCube só vai testemunhar as consequências imediatas do impacto de perto, e já a Hera vai poder fazer isso com muito mais detalhe. Então, assim, a missão DART, ela não acaba com o impacto hoje, dia 26 de setembro de 2022. Ela continua. E ela vai acabar mesmo lá em 2026. Então isso é muito interessante mesmo, tá? Esse negócio de pousar, chegar perto de um asteroide é muito complicado. Por exemplo, a sonda OSIRIS-REx da NASA, não é que ela pousou, né? Mas ela encostou no asteroide Bennu lá no dia 20 de outubro de 2020. E para vocês terem uma ideia, a equipe da missão esperava coletar pelo menos 60 gramas de material da superfície no touch and go, que a gente chama. Mas, por exemplo, o agarrador da espaçonave, ele penetrou muito mais fundo no asteroide do que era previsto, aumentou em 10 vezes a quantidade de material coletado, e isso depois virou um problema, porque o material começou a sair ali da sonda e eles tiveram que tomar uma medida de emergência. Ou seja, né, é tudo muito complicado, tá? Outra coisa, né, quando o objeto ali que foi soltado pela sonda Hayabusa 2 da JAXA colidiu com o asteroide Ryugu a 2 km por segundo, mais de 8 minutos se passaram antes que a cratera terminasse de se formar. Então, assim, lembrando que esses asteroides, ele já era até um pouco mais conhecido. Então, mas tudo isso virou uma incerteza. Tanto o Bennu como o Ryugu são asteroides a gente chama pile, né? Ou seja, é como se fosse um empilhamento de rochas. Eles não são asteroides que são maciços. Então você tem ali rochas de tamanho grande, rochas de tamanho pequeno, que acabam ficando empilhadas, são mantidas ali pela gravidade, e em vez da força de coesão do material, essas rochas ficam um pouco soltas, então por isso que elas são até eliminadas para o espaço e tudo mais. Então é muito interessante. Se o Dimorphos for semelhante, reconstruir a colisão da DART torna-se um desafio para os teóricos, porque você colidir em algo que é tão solto assim é muito mais complicado do que para você entender do que você colidir em algo maciço. Os pesquisadores tradicionalmente baseiam as suas simulações na física de choque conhecida, né? Mas é preciso ter isso verificado. Os códigos, por exemplo, que são feitos não conseguem lidar com esse material mais líquido. Então é bem complicado mesmo. O que os pesquisadores vêm fazendo atualmente
simular, né? Fazer simulações que incorporam física granular. Só que aí é muito mais complicado, o código fica muito mais complexo, demora muito mais tempo e tudo mais. Então isso é bem complicado. Já os dados que a DART e a Hera oferecerão, os físicos aí, o pessoal que faz essas simulações, né, vão ter tudo que eles precisam para então fazer toda a análise e entender tudo mesmo que aconteceu com o Dimorphos. Se eles podem simular o impacto da DART com precisão, eles podem aplicar a mesma física em simulações com outros asteroides, eliminando muitas suposições e aí planejando uma missão de deflexão real, caso um dia tudo isso seja necessário. Bem, uma preocupação na mente de muitas pessoas é que o Dimorphos, né, ele não desvie, né? Ele não tem a sua trajetória alterada. E aí, como explicar isso? Bem, como dizem os cientistas, nesse caso, toda essa ciência de impacto em asteroides vai ter que voltar para a prancheta. Tá? Então esse aqui é o lance que pode acontecer. Outra preocupação que tem é que o impacto da DART simplesmente não forneça dados suficientes. E aí você vai ter que escolher um outro ponto, né, para fazer um outro teste, o que vai ser mais complicado ainda. Tudo que a DART e a Hera realmente podem fazer, né, é dizer se as simulações atuais do que é feito, né, estão indo na direção certa. O que os pesquisadores dizem é que nós com certeza vamos precisar de mais missões para outros asteroides antes que a gente possa aplicar isso de alguma forma aqui na Terra para realmente nos proteger caso venha algum asteroide em nossa direção. Algumas pessoas podem ver a DART e a Hera, né, como de maneira mais geral. Muitos, claro, podem ver como desperdício total de dinheiro, né, já que a gente tem pouca chance de um grande asteroide bater na Terra, então para que fazer isso, né? Mas os recentes acontecimentos mundiais aí têm nos ensinado que situações de baixa probabilidade podem ter enormes consequências globais. E se preparar para mitigar o impacto é a melhor estratégia a seguir. Hoje nós temos os meios para fazer isso, nós temos o tempo para se preparar, para tentar oferecer aí uma segurança para as futuras gerações. E como diz um provérbio muito antigo, não planejar é o planejamento para falhar. Basicamente é isso que diz o projeto. O lance todo é esse, né? Que se a missão der certo, se a gente impacta a DART no Dimorphos, nós vamos saber medir o quanto o Dimorphos defletiu com relação ao Didymos. Quando a missão Hera for lá e medir todas as características dele, nós vamos ter uma tabelinha. Imagina que nós vamos montar uma tabela. A tabela vai dizer o tipo do asteroide, o tamanho do asteroide, a composição do asteroide e o quanto uma sonda de 550 quilos, um asteroide de 160 metros, defletiu a sua posição. Você pega tudo isso, se por acaso um dia nós tivermos um objeto que tenha calculado que a sua órbita está em rota de colisão com a Terra, você caracteriza esse objeto e você vai saber o tipo desse asteroide, o tamanho dele, a massa dele, você vai saber do que ele é composto, você vai saber todos esses parâmetros e aí você vai saber qual o tamanho de uma sonda que você precisaria jogar e a qual velocidade nesse asteroide para mudar a órbita dele de tantos metros, tantos quilômetros necessários para que ele não atinja a Terra, ou seja, para que a sua rota seja defletida de modo que ele erre a Terra. Basicamente é isso,
que a missão DART vai fazer. Mas para isso, a gente precisa ter todos esses parâmetros muito bem mapeados. Com isso, a gente vai conseguir sair simulando tudo que um dia, por acaso, vier colidir com o nosso planeta. Então, essa aí é a missão DART. É uma missão que, aparentemente, ela parece muito simples, que é simplesmente você jogar uma sonda e fazer ela bater num asteroide, mas ela tem peculiaridades muito interessantes, muito importantes, que a gente tem que levar em consideração para poder entender toda essa missão e entender todo esse processo, todo esse, tudo isso relacionado ao que a gente chama hoje de defesa planetária. Lembrem-se também que é nessa área de defesa planetária que são gastos aí boa parte do orçamento das agências espaciais. Existe sim uma preocupação, de novo, não pelos grandes asteroides, porque a gente já conhece, mas por asteroides com determinada faixa de tamanho que podem causar uma destruição local a regional. Essa é a grande preocupação mesmo de quem estuda defesa planetária, de quem está nessa área. Vamos acompanhar. Então, vou soltar aqui esse episódio já para vocês. Já que eu digo, agora de manhã, você vai abrir aí o seu agregador de podcast, vai estar lá o Horizonte Eventos em homenagem à missão DART, porque logo mais, a partir das 6h30, 18h30, hora de Brasília, lá no canal Space Today estaremos acompanhando tudo isso, porque, como eu falei aqui para vocês, as imagens prometem ser espetaculares. As imagens da Draco a gente deve ver hoje. De acordo com o pessoal que trabalha com o Lithium Cube, a sondinha ali, o CubeSat italiano, as imagens do Lithium Cube devem ficar disponíveis aqui para a Terra no dia seguinte ou 2 dias depois. Mas, na hora, nós devemos ter aí as imagens da câmera Draco da sonda DART. Vai ser algo muito interessante, é a primeira vez que nós vamos poder acompanhar algo disso assim ao vivo, então eu espero todos vocês logo mais para a gente acompanhar essa histórica missão aí pelo Sistema Solar. Combinado? Muito bem, então, queridos ouvintes, voltei aqui com o Horizonte Evento, nessa edição super especial para vocês. Passou-se aí 1 ano, praticamente, muita coisa aconteceu, James Webb, imagens e tudo mais, e eu não fiz nada para vocês, mas hoje estou aqui para que a gente acompanhe de perto essa que é uma das missões mais interessantes aí no Sistema Solar. Como eu falei, espero todos vocês aí às 18h30, hora de Brasília. Espero que vocês tenham gostado desse programa. Passem aí pro pessoal para que eles possam entender o que é a missão DART, o que nós estamos indo fazer, por que está gastando milhões de dólares para bater uma sonda num asteroide. É bom para todo mundo ficar por dentro do que vai acontecer logo mais. E repetindo, já falei isso algumas vezes aqui, eu vou falar de novo. As imagens prometem ser muito interessantes. Lembra quem acompanhou aqui comigo tudo sobre a Hayabusa, tudo sobre a OSIRIS-REx? As imagens são lindíssimas. Então, venham hoje acompanhar, que vai ser legal demais. Espero todos vocês. Lembra, que como a gente não tem joinha, a gente confia aí no boca a boca. Então, passe aí para frente a palavra da astronomia, que é muito importante. Conto com todos vocês. Muito obrigado aí pela paciência, pela compreensão, pela atenção de todos. Um grande abraço. Fui.